Cida, que maravilha! Estamos juntas novamente para mais um Café com Fé. Que coisa boa, não é? Estarmos reunidas aqui Muito com bom. o Senhor Jesus para partilhar. Muito bom mesmo. E tem dado frutos o nosso encontro, Sim, não é? Isso que interessa, né? Que outras pessoas gostem, outras pessoas se aproximem da palavra de Deus, mais pessoas se juntem a nós. E hoje nós vamos falar um tema muito delicado, né? importante também. Importantíssimo. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão. Perdão na família. O perdão dentro da família, o perdão... Exatamente. Perdão entre nós. Né? Sim, nas nossas relações. Tudo isso. Então nós vamos começar entregando esse momento ao Senhor, não é? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na ação do Teu Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui reunidas para juntos te pedirmos, Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, dai-nos a sabedoria para podermos aprender a perdoar e a ser perdoados. Amém. Levanta, Senhor, no meio de nós a graça do amor, o amor que perdoa, o amor que ama até o fim. Louvado seja o Senhor que nos une e reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, Magda. E a gente vai vendo assim o perdão que o Senhor nos pede. Absolutamente não é um esquecimento do que aconteceu. O Senhor nos pede para voltarmos a olhar os acontecimentos que nos feriram, que nos magoaram, mas já de uma forma diferenciada. Que aquilo em nós que causava revolta possa agora suscitar em nós momentos de oração, de intercessão pelo que nos ofendeu, pelos momentos que nós fomos ofendidos. Porque o perdão, ele é interessante, ele é uma via de mão dupla. Eu perdoo, mas eu preciso também ser perdoado. Em vários momentos da minha vida. Então, o perdão, quando você fez, né, a oração agora, ficou assim no meu coração, né? E quando você fala da questão, né, da lembrança que o perdão traz do passado, fica forte duas coisas em mim. A primeira é que o perdão vem do amor de Deus. Do amor de Deus. O perdão está ligado. Exatamente. Não tem como a gente pensar em perdão sem pensar no amor de Deus. Exatamente. E não tem como a gente apagar o passado. Mas tem como a gente fazer todo um processo que a gente vai conversar aqui, não é assim? Exatamente. Eu vejo dessa maneira, e o Catecismo da Igreja Católica também nos ensina. Endossa pra gente essa verdade. Exatamente. Porque muitas vezes pode passar no coração da pessoa que perdoar significa que ela está dando razão para o outro. Sim. E ela fica um tempão achando, não vou perdoar. Não, a palavra nos diz, perdoai o pecador, mas rejeitai o pecado. Sim. Então o erro é erro, mas quem errou merece a misericórdia de Deus. Então é muito interessante isso, porque é lá no fundo do nosso coração que tudo isso é construído ou destruído. O perdão que o Senhor nos pede não é aquele perdão social. Sim. Né? Que eu estou bem com todos, eu não tenho raiva de ninguém. Não, o perdão que o Senhor nos pede é profundo. O outro nem precisa saber que está perdoado. Eu que preciso saber que eu não carrego mais aquele morto no meu coração. O perdão pressupõe uma reconciliação, é isso, Cida? Ele é a única forma de olhar dessa forma? Nós vamos ver isso aqui no Catecismo. É a única forma de reconciliação. Sim. Entre os filhos de Deus. Relacionamento também. Exatamente. E dos filhos de Deus com o Senhor. E nós, né, diante do Senhor também. Né? Diante do Senhor. Sempre um relacionar-se, é sempre um realinhar aos propósitos do Senhor para a nossa vida, é sempre igualzinho, né? A nossa vida aqui, né, com as pessoas que amamos, na nossa família, nos espaços em que convivemos, tem que ser espelhado do nosso relacionamento com o Senhor. Exatamente. Que também precisamos, ao longo da nossa trajetória, entender, né, os nossos erros, os nossos atropelos, perceber e se arrepender e ir
ao sacramental que nos tem, né, Exatamente. que a gente vai ler um pouquinho também, na Exatamente. nossa igreja, que é o ato de confissão, que é o sacramento da confissão. Exatamente. Porque a gente pode dizer, não tem que perdoar não, só Deus é que perdoa. Sim, Deus é que perdoa. Mas Ele deu esse fato para nós humanos nos perdoarmos. Sim. Nós somos embaixadores de Cristo. Está lá na palavra de Deus, numa das cartas de São Paulo. Sim. O embaixador faz aquilo que o seu governante, que o seu dirigente, que o seu mestre pede. Perfeito. Exatamente. Então a gente pode falar, Cida, quando a gente pensa dessa maneira sobre o perdão, quando a gente olha para a nossa história, para aquilo que também a gente já causou de ofensas, né? Porque não é só quando a gente fala do outro que nos ofendeu, mas também às vezes que ofendemos muitas vezes as pessoas, né? Exatamente. Sem até a intenção, mas que acontece né? Muito, né? Porque somos falhos, Exatamente. Temos as nossas dificuldades. A gente pode entender, Cida, a questão da liberdade e a questão da vontade, que são potências da nossa alma, que Deus nos deu e que através do Espírito Santo a gente é convidado, exatamente, né, dentro da nossa liberdade, que tem limitações sim, né, a gente precisa lembrar disso, e somos convidados a dentro dessa liberdade a vontade de, então ok, né, eu vou perdoar aquele que me ofendeu, porque eu não quero carregar esse peso, esse mal-estar que a falta de perdão nos causa. E eu vou perdoar porque isso também é um mandamento do Senhor. Perdoai-vos. Está dentro do amai-vos uns aos outros. Exatamente. Não é? Perdoai-vos uns aos outros. Então, é isso aí. Porque quando eu perco essa dimensão, né, do amor de Deus, aí tudo se torna muito difícil, tudo se torna muito superficial. Então, a gente vai... Aí alguém pode chegar e dizer, mas você tem coragem de dizer que perdoou fulano daquilo que ele te fez? Eu sou livre. Eu sou livre. Em nenhum momento eu sou obrigado, mas eu sou convidado, conforme você disse, porque isso é para mim. Porque, voltando à palavra de Deus, em Romanos, tem um versículo que diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, no momento que eu sou instada pelo Senhor a perdoar, é para o meu bem. O que o outro às vezes fez e nem está sabendo que ele machucou. Eu estou aqui me roendo e ele continua na vida dele. Não é porque ele é debochado ou cínico, não é porque ele achou que aquilo não foi nada demais. Então, existe um exemplo muito interessante que um dos castigos de guerra, eu não vivi, mas eu aprendi, era assim, eram capturados 2 prisioneiros. Então, um era assassinado e o outro era preservado vivo. Eles pegavam o defunto, amarravam no vivo, e o vivo tinha que caminhar com aquele defunto que ia ficando putrefato, né? Caminhar com aquele vivo até que também morresse. Sim. Então, quando eu digo, não quero saber de fulano, fulano para mim morreu, eu estou transformando meu coração num sepulcro. Eu estou trazendo aquele morto para viver comigo, amarrado comigo. Ele não vai reviver, mas eu vou morrer também. É o peso, né? É o peso. A falta de perdão traz o peso. Então, o perdão é libertador. Sim. O perdão é magnífico. É magnífico. Quando o Senhor Jesus diz, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que dizem. O Senhor está dando para nós, ali, mais um exemplo. Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te traiu. Você não é obrigado a voltar a conviver com ela. Mas aquilo não vai mais ser para você motivo de vingança. Tua vida não vai ser direcionada só para vingar aquilo. Sim. Então você acabou a tua vida. Então a pessoa que te ofendeu, ela está tendo uma vitória extraordinária. Ela te ofendeu e continua te dominando. Então pelo peso da raiva, da situação. Né? Então, da mágoa também, né, Cida? Mas isso, conforme a gente disse aquela hora, é lá no fundo do nosso coração que acontece. No interior, no íntimo. No íntimo. Não precisa fazer alardes, mas é uma coisa muito importante. Vamos abrir o catecismo? Vamos. Nosso está até já mais ou menos aberto, né? No parágrafo... Deixa eu te falar, Cida, que agora me ocorreu uma coisa importante, que a gente vai ser respondida aqui. Porque me ocorre assim, né?
mas elas estão conversando, né, nesse café com fé, com uma mesa linda, com bolo. Uhum. Será que é tão fácil assim perdoar? Porque falar é muito fácil, não é? É isso. Ainda mais numa conversa entre pessoas amigas que se Exato. gostam na presença do Senhor, mas é fácil perdoar? Não, né? Não é fácil. A gente precisa estar o tempo todo convidando a nossa vontade, a nossa inteligência. Isso. Perdoar um amigo talvez seja mais fácil, porque é aquela pessoa querida. Exatamente. Mas e será que é possível perdoar um inimigo? É possível, né? E a gente vai ser respondido aqui. O catecismo vai nos dizer que devemos, né? Vamos ver como. É interessante que no parágrafo 2842, ele está trabalhando aqui o Pai Nosso, então ele diz, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando esse vocábulo como aparece aqui, é dizendo para nós, da mesma forma, diz o Senhor, que eu te perdoo, Sim. quero que tu perdoes. Sim. E o perdão do Senhor, ele é definitivo. Ele não é um perdão de cobrança. Quando você vai ao sacramento da reconciliação, ao sacramento da confissão, você, ao receber aquele perdão, o Senhor abomina aquela falta para todo sempre. Então, o Senhor quer que o nosso perdão seja como o dele. Não é um perdão que depois eu vou cobrar. Poxa, teu marido fez isso contigo, aquilo outro, agora você ainda está cuidando dele, que está aí doente nessa cama. Aí você chega para ele e diz, olha, eu estou cuidando de você, mas eu não esqueci não. Aquilo você fez há 30 anos atrás, eu não esqueci. Exatamente, então esse perdão não é igual ao do Senhor. O perdão do Senhor é um perdão definitivo. O Senhor, quando usa essa expressão como, ele está dizendo muitas coisas para nós. Quando ele diz, sede perfeitos, como o meu Pai é perfeito. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é de qualquer maneira. Então vamos agora ao parágrafo 2843. Olha, Magda, eu vou ler só uns tópicos. Sim, depois, tudo bem. Quem se interessar, lê pega a referência do catecismo, né, e faz a leitura 2843, completa. Assim adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão. Esse amor que ama até o extremo do amor. Sim. Aquilo que a gente falou. É o amor de Deus permeando isso tudo. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se liga e se desliga. Não está sob nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo, atenção, transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Nossa, como é importante esse trecho. Tudo é importante. Tudo mas tem coisas que falam mais alto ao nosso coração. Que a gente nem pensa, né? Que a gente tem que parar, porque muitas vezes a gente confunde. Eu vou perdoar, como você estava falando no início, né? Então eu estou dando razão ao ofensor. Exatamente. Não se trata disso. Exatamente. E muito menos se trata de esquecer. A nossa memória, ela é importante, né? A nossa condição humana ser preservada, mas tem que ser purificada. Exatamente, purificada para a gente não sofrer mais com aquilo que está no passado. Exatamente. Isso que é quando o perdão de fato acontece no nosso interior. Por exemplo, se a pessoa sofreu foi vítima de um adultério, né? E ela fica remoendo aquilo com detalhes. Naquele dia, eu estava com aquela roupa assim, sentada naquele lugar assim, quando eu recebi um telefonema, e lembra de todas as palavras. Sim. Então ela está revivendo, quer dizer, vivendo de novo toda aquela situação de dor, Sim. toda aquela situação de amargor. Então o Senhor diz, eu quero purificar a sua memória. Sim. Não vou apagá-la. Sim, não é isso. Exatamente. Mas tirar o peso da dor. No né? 2844, a oração cristã chega, aquilo que você falou, até o perdão dos inimigos. Pela força da nossa oração, pela nossa fé e crendo nesse perdão que nos é dado todo dia, né? Pelo sacramental ou mesmo nas nossas orações. Exatamente. A gente aí aquilo que você falou, a pessoa diz assim, mas ela está dizendo isso, mas ela não sabe o que eu estou passando. Sim. Fulano fez isso comigo, fez aquilo com aquilo outro. Retornando ao que já dissemos. O erro é condenado. O erro é, sim. Agora, o que errou, ele é perdoado. Perdoado por você diante de Deus,
Agora é problema dele como ele vai resolver a situação que ele mesmo criou, Sim. não é? Continuando. Se você dá ao perdão dos inimigos, olha a consequência. Uhum. Isso transforma o discípulo, o configurando a seu mestre. Pode falar. O discípulo, que sou eu, que é você, ficamos configurados ao nosso mestre. Ou seja, é aquela súplica que nós fazemos sempre, né? Senhor Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, que Jesus manso, é humilde de coração. manso e humilde de coração e que é um coração perdoador, né? Um coração de misericórdia. Misericórdia. O perdão é um ponto alto da oração cristã. Um ponto alto da oração cristã. Oração é essa ligação, né, entre o céu e a terra. E eu vou chegar diante do meu Senhor pedindo, com o coração cheio de planos de vingança, de amargura, de planos de... Na minha casa não quero mais nem ver a cara dessa pessoa. Como eu vou chegar diante do meu Senhor assim? A minha oração a minha mente tem que ser purificada para que a minha oração seja ouvida. Não sei se a gente está muito teórico. O perdão também dá testemunho de que em nosso mundo o amor é mais forte que o pecado. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. Sim. Aí a gente lembra da palavra que o Senhor diz: como podeis dizer que amas a Deus que não vês, se não amas o teu irmão que vês, né? Então, a gente tem esses tópicos do catecismo para direcionar o nosso perdão. Mas, e dentro da família? Como que a gente pode vivenciar isso? É falando, eu te perdoo? Sei lá, é demonstrando? Como você orienta a gente? Eu penso, Cida, que dentro daquilo que né, aquilo que a gente acredita é a nossa fé, a gente precisa de humildade. Porque não tem como a gente nem pedir o perdão, né, e muito menos aceitar o perdão de outra pessoa, se a gente não tiver humildade, um coração humilde para lembrar que a gente também erra, né, que a gente também se atropela, que a gente também muitas vezes né, comete erros mesmo. Então, isso é muito importante. Então, cada vez mais a gente se reconhecer, nossa, hoje é essa pessoa que está me ofendendo, mas amanhã pode ser eu, né? Com outra pessoa, como eu já posso ter vivido isso? E com outras pessoas. Com outras pessoas, exatamente. E necessariamente ela precisa dizer, eu te perdoo? Eu penso, ou é só demonstrando? Eu penso que tem que ser alguma coisa para além do dizer. Exato. Tem que ser alguma coisa que a gente vive primeiro na nossa relação com o Senhor, em súplicas, em ação de graças e pedindo ao Senhor para ajudar-nos a perdoar, porque, como a gente falou, não é algo fácil. Não é algo. E quando a gente sentir no nosso coração, né, uma paz verdadeira, uma tranquilidade, né, e o entender que não é apagar, que não é voltar ao passado, porque não se trata disso, né, mas que de verdade aquele mal que aquela pessoa me causou não me causa mais dor. E aí eu sim, se for o caso, porque depende da situação, não é, Cida? Sim, o livro depende muito de cada caso, né? Mas se for a situação, aí sim o falar. Mas o falar, né? Se não vier acompanhado da ação, né? Não tem ressonância, né? É como a oração que a gente aqui leu no catecismo, né? Precisa ter essa ponte, é sempre uma ponte do sentido. Uma família cristã, né? Que participa das atividades, da fé cristã. Se ela, dentro dela, não há isso, só há gritarias, só há desarmonia, porque você disse, porque você falou, você botou o dedo na minha cara, você fez, você aconteceu. Que testemunho essa família está dando? Principalmente para os outros mais jovens que estão ali. É muito importante isso, muito importante. Porque a harmonia familiar, ela passa muito por esses momentos, né? Sim, com certeza. De dificuldades, de desafios e de muitas vezes ofensas, né? Até pelas situações que são vividas. Exatamente. Então, o perdoar tem que ser algo diário, contínuo.
desde as situações mais que a gente julga, né, que entende serem as situações mais graves, até aquelas coisas que vão nos contrariando no dia a dia, né? Pode até explicitar, né? Sim, Poxa, claro. esse jeito que vocês têm de falar comigo, eu não gosto. Né? Não me sinto Sim. bem com esse jeito. Isso é importante, inclusive. Não acho importante? A comunicação. Exatamente. Poxa, ontem até que eu gostaria de ter ido com vocês. Por que vocês saíram e não me falaram nada? Então, a gente está expondo Sim. a nossa necessidade, mas isso não é bom para a gente ficar... mas eles vão para todo lado, não me levam, não me chamam. Então, quem fica sofrendo? Quem está reagindo com essa mágoa, com esse rancor, né? Sim. Muito importante. Pode falar. E o perdão também, não é, Cida? Eu lembro que eu penso que tem a ver com essa questão da gente saber os nossos limites. Olha, isso mesmo, eu já pensei. E o do outro. Exatamente. E quando a gente sabe os nossos limites, a gente também consegue transmitir às outras pessoas, e isso fica muito claro, principalmente eu digo assim agora, objetivamente, na nossa relação com os nossos filhos. Porque a gente hoje tem vivido uma geração que está meio, né, que a gente chama aí até... estudos, né, já falam da geração geleia, né? Essa geração, né, que mole, não tem geleia, consistência. exato, né, que tudo ofende, que tudo se sente ofendido, que tudo... E aí é complicado também, não é? Que a gente, né, precisa de limites, né? Então, explicar para os nossos filhos, né, os nossos limites. E mais do que explicar o comportamento, o relacionamento com os nossos filhos, na situação familiar e nos exemplos que eles acabam vendo, né? Nossos, precisa estar muito claro, né? Porque isso é o espelho, né? Exatamente. Desses jovens, crianças e jovens adolescentes. Exatamente. Existe a liberdade, igual a gente falou no início, né? Mas é uma liberdade que tem limites. Eu não posso agora, Cida, dizer para você que, Cida, eu quero tanto voar, eu vou sair daqui e vou voar. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho, eu sou um pássaro. Eu sei nem nadar, quanto mais voar. Não eu não sou um pássaro, não tenho asas, enfim. Né? Então, assim, nós temos liberdade, né? E o livre-arbítrio vem muito a favor, ao encontro disso que a gente está dizendo, mas a nossa liberdade precisa ter limites, sim, porque isso interfere na nossa boa convivência com os nossos e com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Se você nunca mostra o seu limite, o outro vai avançando, né? Vai avançando. Mas o que isso tem a ver com o perdão? Tem tudo a ver, porque um filho erra. Né? Exatamente. Faz alguma coisa equivocada e você conversa, né? Olha, isso que você fez está equivocado. Mãe, me perdoa? Pai, me perdoa? Sim, eu te perdoo, mas isso não pode se repetir. Exatamente. Isso precisa ficar claro, porque isso que você fez foi algo que não foi correto, que foi errado, porque senão a gente perde o crivo, né, do certo, do errado, a gente perde alguns parâmetros, né? Exatamente. E a gente não pode perder isso de vista. Exatamente. E dentro da família, se um perde esse limite, o outro vai avançando e daqui a pouco está todo mundo descontrolado, né? Sim, e aí como todo mundo grita com todo mundo, isso aí. Todo mundo bate porta para todo mundo. Isso aí. Né? Quando a gente não organiza, né, as nossas emoções, aquilo que aí fica aquele não caso, ordena. A mãe, o pai, todo choroso porque o filho fez aquilo com ele. Isso, aí começa a vir, isso é influência da namoradinha, isso é influência dos amigos, né? Mas a casa não mostrou para a família, a casa não mostrou claramente até que você pode ir. Exato. Isso tem tudo a ver com o perdão. E mesma coisa, eu também conheci o perdão do outro. Sim. Eu sei, por exemplo, que determinada palavra que eu falo descontrola meu marido totalmente e ele pode vir até me dar palavras grossas, duras, que depois eu quero magoar, ficar magoada. Mas eu também tenho que conhecer o limite dele. Sim. Eu não tenho também que convidá-lo, eu não tenho que convidá-lo a errar, né? Se eu já sei que esse caminho que a gente está tomando, com amigo, mas estou falando dentro da família, com a sogra, com a cunhada, com a nora, se eu sei que esse caminho que eu estou levando aqui vai acabar numa explosão, que fulano vai falar, não sei se eu estou fugindo do assunto, fulano vai falar demais, eu vou sair daqui magoada, será que quem é que errou mais? Fui eu ou foi o outro? Sim. Esse o respeito, né? A convivência, ela requer tudo isso. Tudo isso. Esses dois aspectos que a gente está dizendo agora, se a gente pudesse resumir, né? O perdão
tem essas duas facetas também de ser afetivo, porque vem do coração, precisa inclusive, né? Porque é de dentro para fora, em tudo isso que a gente contextualizou até agora, mas ele também é efetivo, então é algo prático, onde eu pratico na minha oração, no meu dia a dia, é um exercício, né? O exercício do perdão, um exercício. Então, eu estou muito pensando nesse caso mesmo. Eu perdoei fulano, mas eu tenho que avaliar até onde foi, eu estou falando numa relação, né? Até onde foi que eu permiti que isso avançasse. Sim. Por exemplo, está havendo um desvio financeiro na minha firma. Até onde foi que eu descuidei das contas para que isso acontecesse? Não quer dizer que o outro não errou, o outro errou. Mas eu também tenho responsabilidade envolvida. Exatamente. Acho que você pegou bem o que eu queria falar. Sim. Até onde a minha responsabilidade vai. Sim. Né? O meu casamento está entrando numa crise horrível, onde tem sombras de adultério por aí. Tudo bem, eu vou até perdoar fulano, mas até onde eu estou facilitando isso? Está havendo desrespeito de minha parte? Né? É uma via de mão dupla. Isso. Eu vou ao outro, mas eu tenho que ir a mim. Isso. Esses exemplos que você deu agora, eu achei muito bons, assim, no sentido de que a gente também muitas vezes confunde, né? Eu vou perdoar, então eu tenho que, né? E um pouco disso que a gente já falou, da questão envolvendo a questão da memória. Então o outro, né? Essa situação da firma, poxa, a pessoa, eu sei da pessoa e tenho fatos comprovando que a pessoa desviou X valor. E aí eu perdoo, mas eu não vou entregar de novo as contas, né? E nem sabe? Porque é uma questão. Mão. A gente não perdoar não é ser tolo, não é ser bobo. Exatamente. Mas é uma questão da sabedoria, né? que a gente precisa pedir a Deus, maturidade, né? Da maturidade, da sabedoria, disso que a gente está falando, que é de dentro para fora. Né? Muito importante. Não tem a ver com ingenuidade, mas tem a ver com, né, sabedoria. Sabedoria. E a palavra de Deus também ela é muito enfática, né, nessa situação, nessa questão do perdão. O Senhor nos dá assim essa dimensão de que o perdão deve ser, até que não fica muito bom, mas esse perdão deve ser constante. Sim. Porque todos os dias eu erro e todos os dias eu sou perdoado. Então todos os dias alguém erra comigo, esse alguém é perdoado. Então o que a palavra nos diz? Vamos procurar aqui. Procurar que nós já até achamos. Mateus. Vamos achar aqui, olha, existem outras, né? Mas nós escolhemos essa para hoje. Mateus 18, do 21, do versículo 21 ao 22. Fala assim: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor está querendo dizer aqui quando ele fala 70 vezes 7? Infinito. Isso. Infinito. Assim como somos perdoados. Assim como somos perdoados. Realmente aquilo que você falou é difícil, porque a nossa natureza humana ela é egoísta, ela quer primeiro ser acalentada, resolvida, né? Vem aquilo, mas eu tenho razão. Perdoar não é tirar a sua razão. Perdoar é tão difícil de explicar o que é perdoar, né? Mas perdoar é essa abertura de coração. 70 vezes 7, porque depois os nossos irmãos podem ler a parábola do servo cruel. É muito importante que ela tem uma relação a ver com o perdão, como a gente recebe o perdão de Deus e como a gente quer dar o perdão para o outro. De Deus a gente quer um perdão absoluto, para o outro a gente quer dar um perdão parcial, né? Sim. Muito difícil. Então nós só podemos pedir a Deus que nos dê muita sabedoria, muita fortaleza, para que a gente possa descobrir em nós como fazer essa vontade dele. Porque quem tem mais de um filho sabe como é triste ver os 2 filhos brigando. Sim. Não é muito triste ver os filhos brigando, às vezes filhos adultos, discutindo por coisas ou graves ou não graves. Nenhum pai gosta de ver isso. Quanto mais o nosso Pai do céu. Ele nos criou todos por amor e com amor. Mas ele não nos fez, como você disse, bobos. Ele nos fala para termos a sabedoria,
A delicadeza das pombas é a sabedoria das serpentes. Ele nos fez para sermos ativos, para sermos vigilantes, mas Ele nos quer juntos ao redor da mesa. Quem tem mais de um filho sabe como é duro não poder juntar os 2 filhos na mesma mesa. Sim. Porque eles não se falam, eles não se suportam. Então nós temos que pedir a Deus, e podemos fazer isso agora, nesse exato momento. Assim, que oração. Pedirmos a Deus para dar-nos essa sabedoria mesmo, essa perspicácia, essa inteligência do que é o perdão. Que seja desmistificado isso. Perdão não é dar razão ao outro. Às vezes o outro tem razão mesmo, né? Mas não é para dar razão ao outro. Não é isso. Perdão não é para esquecer. Perdão é para viver amando uns aos outros. Com liberdade. Hein? Com liberdade. Com liberdade. Porque amar implica limite. Sim. Já falamos aqui agora, né? Amar implica também dizer não. Quantas vezes disse não para um filho, não pode, não pode. Quantas vezes dizemos não para nós mesmos? Não vai por aí. A gente às vezes vai. A gente diz pra gente, não vai. Então, só o Senhor Deus pode, e Ele vai agora, mais uma vez, derramar esse óleo de sabedoria sobre nós. Vamos pedir ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, entregando a nossa fraqueza, Senhor. A nossa limitação humana, meu amado Deus. Quantas coisas sabemos, mas não trazemos verdadeiramente para dentro do nosso coração. Sabemos só na nossa inteligência. Sabemos que no catecismo está escrito assim, sabemos que no Pai Nosso está escrito assim, mas não sabemos como viver desse jeito. Por isso te pedimos agora, meu Senhor e meu Deus, derrama sobre cada um de nós, cada família que aqui está, esta graça poderosa do perdão. Que haja entre nós uma convivência cristã, uma convivência sadia, que não haja entre nós o olho por olho, dente por dente, que não haja de nossa boca nenhum momento para dizermos a que se fez, a que se paga. Queremos, Senhor, te pedir, dá-nos um coração semelhante ao vosso, um coração que se entristece, mas que dá uma nova chance. Quantos de nós hoje, meu amado Deus, somos aquele filho pródigo que está voltando para casa? Quantos de nós foi para fora da nossa casa, levando toda a alegria da casa, levando todo o relacionamento bom com a família, e fomos viver aquilo que o mundo oferecia. E hoje estamos voltando para casa, tanto para a nossa casa aqui na terra, mas especialmente para a casa do vosso coração. Vós que sois um Deus de extrema misericórdia, vós que deixais uma ovelha para buscar deixaste as 99 para buscar uma ovelha que se perdeu. Senhor, que essa ovelha perdida seja, se for um de nós, Senhor. Toma nos vossos braços hoje. Traga-nos, Senhor, para mais juntinho de Ti, como aquele pai fez com o filho que voltava derrotado. O pai o abraçou e o resgatou para a vida. Senhor, resgata-nos para a vida verdadeira, uma vida onde não guardamos ressentimentos, onde não guardamos mágoas, onde não guardamos palavras sofridas, dores, planos de vingança, uma vida livre, Senhor. Uma vida onde a nossa única arma seja a ação do Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, a vossa sabedoria. Porque muitas vezes Tu nos diz, deixa o joio e o trigo crescerem, para mais tarde poderes cortar o joio. Agora é a hora, Senhor. Nós queremos cortar o joio que está entrando na nossa vida. O joio da discórdia, o joio da maledicência, o joio da vingança, o joio dos planos de isolar, de bloquear aquela pessoa. Senhor, dai-nos a inspiração que destes
ao pai do filho pródigo. Traz-nos de novo para o banquete real. Venha de novo, Senhor, nos abraçar ainda na porta. Venha, Senhor, te pedimos agora, ainda de novo, a nos pôr no colo, nós que um dia fugimos do teu rebanho. Louvado seja o teu nome, Senhor, o nome que está sobre todo nome. Louvado seja, Senhor, pelo derramamento da vitória do teu Espírito Santo sobre cada um de nós que está aqui reunido agora, em teu nome. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Toda honra e toda glória. Amém. Para sempre, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos começando 2025 com um novo Café com Fé e te convidando novamente a caminhar conosco e a participar, dizendo a tua opinião, sugestões de temas. Contamos com a tua participação, que é fundamental aqui nesse Café com Fé. Vem com a gente? Até breve. Amém.